da Previdência do regime geral, do INSS. Mas cada município pode fazer seu regime próprio, cada estado pode fazer seu regime próprio. No Brasil, todos os estados têm regime próprio. E municípios, cerca de 5 mil só. A Previdência do regime geral, ela está estabelecida a partir do artigo 201 da Constituição Federal, né, aquele que Carlos falou, tudo que rege a nossa vida funcional está a partir da Constituição. Então, o regime geral está previsto a partir do artigo 201, o regime próprio está no artigo 40 da Constituição Federal. Certo? Então, são os regimes próprios a que nós estamos submetidos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, o nosso regime próprio, que é representado pelo IPERE, é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, ele foi criado em 1978, pela Lei 2728. Foi criado o Instituto em 78, em 75 ele foi instalado. Né? Com a reforma total da Constituição, na Constituição de 88, né, uma nova Constituição em 88, logo em seguida vieram as adaptações e foi feita a reforma que foi pela Lei 122, que é essa lei do Estatuto do Servidor Público, que vigorou até 2005. Em 2005, com base na reforma seguinte, que foi a reforma das emendas constitucionais número 20, 41 e 47, isso começou em 98, então, a partir daí se fez uma reestruturação completa da Previdência e a nossa reforma desagou aí na Lei Complementar 308, que é essa que vocês têm aí. Né? A Lei Complementar 308, ela trouxe uma série de inovações. Por quê? Porque era uma adaptação da nova regra constitucional que tinha sido implementada a partir da emenda 20 da Constituição Federal. E essa lei, ela reestruturou todo o nosso instituto, tanto do ponto de vista da estrutura dele, quanto do ponto de vista dos benefícios e do custeio. Certo? Nessa lei, fica estabelecido quem são beneficiários, quais são os benefícios, e quem são os dependentes e tal. Os beneficiários, que somos nós, né, diretamente, o beneficiário direto é o contribuinte, então os beneficiários são filiados, né, os beneficiários são filiados ao regime próprio, né, os segurados e seus dependentes. Certo? Dependentes também, eles são filiados, se nós filiarmos. Né? Eu falo já sobre isso, então lá no artigo 6, no artigo 8. Os segurados são obrigatórios, né? Não há uma faculdade. Eu sou servidor, mas eu não quero contribuir para o IPER, eu quero contribuir para o INSS. Não, eu tenho uma previdência privada, eu não quero contribuir para o IPER. Certo? Não é facultativo, é obrigatório. Entendeu? Investiu-se na função pública, obrigatoriamente recolhe para o IPER, do Estado do Rio Grande do Norte. Assim como qualquer emprego que você haja na iniciativa privada, você é contribuinte obrigatório do regime geral. Então, os segurados, eles são segurados obrigatórios, lá no artigo 6 da lei, certo? E essa qualidade ele só perde pela exoneração, pela demissão ou no caso da morte. Então, é que ele perde esse vínculo que ele tem com a Previdência. Os dependentes dos segurados estão indicados lá no artigo 8 da lei. Os dependentes, eles têm uma linha de preferência que são cônjuge, companheiro, filhos. Aqui ele está na primeira linha de preferência. Certo? Na lei do Estado do Rio Grande do Norte, ela teve uma inovação que foi a inclusão de companheiro ou companheira do mesmo sexo. Certo? Então, nós tivemos um avanço na legislação. O Estado do Rio Grande do Norte teve um avanço nessa legislação. Depois, o Supremo começou a determinar que isso fosse para o Estado e tal. Aqui nós não tivemos problema porque já permitíamos isso aqui. Temos, inclusive, algumas pensões que já são pagas em virtude desse estado de companheirismo. Então, são os dependentes, cônjuge, companheiros, filhos, e na ausência desses, aí você pode colocar seu pai ou sua mãe, um irmão, né, desde que comprove que são dependentes, realmente, são dependentes do servidor, né, e, no caso de menores, de irmãos, enteados, até os 21 anos de idade. Com relação à inscrição, já disse, né, que está previsto no artigo 10, e ela diz que a inscrição é obrigatória, né? Ela deve ocorrer a partir da investidura do cargo público. A investidura do cargo público, no caso de vocês, seria a partir da entrada em exercício. Vocês foram nomeados, ou estão tomando posse, e quando vocês saírem daqui, vão entrar em exercício, vão se apresentar para entrar em exercício. A partir dali, vocês vão com a folha de pagamento e vai ser descontado o primeiro
a primeira contribuição de vocês. A partir desse momento, vocês estão realmente vinculados à Previdência. Porém, essa vinculação, vocês podem fazer isso ainda de forma mais minuciosa, que seria comparecendo ao IPERN. Eu estou convidando aqui a vocês para comparecer. Vão lá. Na hora que vocês estão registrados aqui, vocês entram num cadastro geral de servidores, certo? Um banco de dados chamado ERGO, um sistema que faz o cadastramento de todos os servidores do Estado. E toda a secretaria trabalha com esse sistema. Então, digamos que qualquer um de vocês precise de alguma coisa da Previdência, chega lá no IPERN, vai dizer a matrícula, o IPERN vai puxar a informação de vocês, vai aparecer a informação que vocês têm aqui no sistema ERGO, né? Só que, às vezes, nem toda a informação está aqui. Como, por exemplo, a questão do Estado Civil. Se tem, às vezes é solteiro, mas tem um companheiro ou tem uma companheira, né? E seria bom que vocês procurassem fazer essa inscrição lá no IPERN, que também tem um cadastro específico de previdência, né? E você estando com a inscrição feita lá, o que é que vai acontecer? Facilita se precisar. Precisou, então, lá dos benefícios do IPERN, que já está inscrito, já está lá no cadastro, então você está provando o estado de companheirismo, você está provando tanta coisa assim, né? E é uma forma também de vocês conhecerem a Previdência, se entrosarem, e fiscalizarem, e pedir para participar de certa forma, cobrarem, entendeu? Precisa que vocês enchem o saco da Previdência, se vocês acharem que é encher saco, porque tem gente que acha que é, mas não é, porque vocês têm que pastorar a Previdência de vocês, ok? Com relação ao custeio, como é que é custeada a Previdência? Certo? Entendeu? Põe lá meus 11%, e aí? Olha, o custeio da Previdência é preciso também que a gente procure saber como é, porque, aquilo que eu falei, muita gente achava que era dinheiro que caía do céu, né? Vinha da chuva, tinha uma cacimba e tal, fonte inesgotável. Não é. Não é. É uma fonte normal de recursos como qualquer uma outra. Então, o custeio é basicamente das contribuições do servidor e das contribuições do Estado, que a gente chama contrapartida. O servidor, ele desconta 11% da remuneração dele, põe lá na Previdência, e o governo bota mais 22% daquela remuneração dele lá. Por isso que quando você entra no Estado, quando você se filia ao regime, você sabe hoje qual é a sua contribuição e a lei já define qual é a sua retribuição. Se a lei não mudar até quando você precisar, para aposentadoria ou para qualquer outro benefício, você já sabe hoje qual é. Lá na previdência privada, não. Você sabe quanto está pagando hoje, quanto é a contribuição. A retribuição só quando chegar lá. Aqui não, você já tem definido hoje. Se você precisar dela hoje, já sabe quanto é a retribuição. Então, são esses 11, esses 22, certo? Então, são basicamente as fontes que custeiam a Previdência. Esses percentuais são estabelecidos na Lei 8633, que é a lei que define as contribuições. Ela foi alterada pela 8.816, certo? E esse financiamento, como a Previdência toda, né, ela é revista periodicamente. A cada 5 anos se faz uma revisão. E essa revisão, ela é feita, poderá chegar um momento que se diga assim, Deus quiser vai chegar, mas olha isso aqui, a Previdência hoje não está mais deficitária, ela está superavitária. E por isso não precisa mais vocês pagarem 11%. Então vamos baixar para 8%, que era 8% até 2005, era 8% que eles pagavam. Como eu disse a vocês, na época da lei Eloy Chaves era 3%, certo? Então, tanto pode baixar a alíquota do governo, como pode baixar a alíquota de nós servidores, certo? Então, isso é feito periodicamente uma verificação. Essa verificação, ela se baseia em normas financeiras, normas de contabilidade, normas de atuária. Então, nada de atuária. Atuária é uma previsão, ciência, hoje é uma ciência, né? Tanto é que tem até vestibular hoje, até o curso de atuária na Universidade Federal. Então, a atuária é um estudo que é feito para uma previsão da aplicação desses valores, sabe? O que é que ele pode valer hoje, o valor que você colocou hoje, o que é que ele pode valer daqui a 30 anos, daqui a 35 anos, né? E isso leva, toma como base uma série de fatores. A expectativa de vida de uma região, tem região que se vive mais, tem região que se vive menos, certo?